Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 31 de dezembro, nós vamos meditar de Apocalipse, do capítulo 18 ao capítulo 22. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Parabéns, porque hoje é o último dia do ano e você tem perseverado na leitura da palavra de Deus. Você é a prova viva de que é possível sim ler a Bíblia em um ano e de uma forma muito tranquila, não é? Todos os dias reservando uma porção do seu tempo para a meditação da palavra de Deus. Então, eu estou feliz de chegar neste último dia do ano. E lembrando que priorizar a palavra de Deus é um estilo de vida. Logo amanhã, dia primeiro, nós reiniciaremos nossa leitura bíblica em Gênesis capítulo 1. E não é a mesma coisa todo dia. A palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Então, temos novidades para o ano de 2025 aqui na palavra de Deus. Vamos crescer ainda mais no conhecimento, né, de tudo aquilo que Deus é, de tudo aquilo que Ele tem e de tudo aquilo que Ele há de fazer. Então, eu já quero pedir que você curta esse vídeo, que você compartilhe com outros lá, manda lá no grupo da família, da igreja, da empresa, dos amigos, E obrigada se você já é inscrito, se não, se inscreva aqui no canal, é muito importante que você se inscreva no canal e que você seja um colaborador comigo. Quando você compartilha esse vídeo, você está colaborando, você se torna um missionário, propagando a palavra de Deus juntamente comigo, né. Então temos aqui muitos parceiros que estão já há 1 ano, 2, 3 aqui, no priorizando a palavra de Deus. Tem sido homens e mulheres fiéis. Eu tenho pessoas que todos os dias deixam um comentáriozinho, todos os dias estão ali firme e forte, tendo o seu tempo de qualidade na meditação da palavra de Deus. Então, já esteja convidando mais alguém, lance esse desafio no grupo da sua igreja, da sua família, da empresa. É, exatamente. Lance esse desafio convidando outros para se inscrever aqui no canal e iniciar a leitura bíblica em 1º de janeiro, ou seja, amanhã, né? Então, vamos sem maiores delongas para Apocalipse, capítulo 18, que vai falar sobre o anúncio da queda. Sabe de quem? Da Babilônia, isso mesmo. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então, exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônio, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Porque todas as nações têm bebido o vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram às custas da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplice dos seus pecados e para não participares também dos seus flagelos, porque os pecados se acumularam ante ao céu e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice do que ela se misturou bebidas, misturai dobrado para ela. Quanto a si mesma glorificou e viveu a luxúria, dai-lhe igual medida, tornando em pranto, porque diz consigo mesma: estou sentado como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobreviverão os seus flagelos, morte, pranto, fome, será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Isso mesmo, né?
E vários profetas profetizaram o julgamento de Babilônia. Por exemplo, Isaías, lá no capítulo 47, Jeremias, no capítulo 50. Pois bem, lamento dos admiradores de Babilônia. Ora, chorarão, lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria quando virem a fumaça do seu incêndio e, conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu, ó grande cidade Babilônia, tu, poderosa cidade, podes em sua hora, em uma só hora, chegou o teu juízo. E sobre ela choram, planteiam os mercadores da cidade, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, prata, pedras preciosas, pérola, linha finíssima, púrpura, de seda, escarlate, toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim. Olha como Babilônia é rica. Canela de cheiro, especiarias, vinho, bálsamo, azeite, flor de farinha, ovelhas, cavalos, carros, escravos e até almas humanas. Fruto sazonal da sua alma tanto apeteceu e apartou de ti. E para ti se extinguiu tudo que é delicado, esplêndido e nunca mais serão achados, dizendo: ai, ai da grande cidade que está vestida de linho finíssimo, de púrpura, de escarlate, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas. Porque em um só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todo piloto de todo aquele que navega livremente, marinheiros que tantos labutam no mar, conservam-se de longe, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritam: que cidade se compara a tu, ó grande cidade? Lançam pó sobre a sua cabeça, choram, pranteiam e gritam: ai da grande cidade, na qual enriqueceram todos os que possuíam navios no mar às custas da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. A ruína de Babilônia é completa e é definitiva. Então o anjo forte levantou uma grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim, com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. É isso mesmo. E não será achado voz de arpistas, músicos, tocadores flautas, artífices de qualquer arte, jamais em ti se achará. Jamais também em ti brilharão candeia, nem vozes de noivo, noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram grandes na terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. E nela se achou o sangue de profetas, de santos e todos que foram mortos sobre a terra. Capítulo 19 é júbilo no céu. Pois bem, depois dessas coisas, ouvi do céu uma grande voz de numerosa multidão que dizia: aleluia, salvação e glória, e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízes, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram aleluia, e a fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciões, e os 4 seres viventes se prostram e adoram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temei, os pequeninos e os grandes. E uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus,
Todo-Poderoso. Alegre-se, exultem, demos glórias, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, a si mesma, já se ataviou. Olha que lindo, né? Pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente, puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Olhe só, prostrei-me aos seus pés para adorá-lo. Porém, ele me disse: não faça isso com o servo teu. Eu sou o conservo teu e dos teus irmãos, para manter o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E aí, Cristo, enfim, vai ser o vencedor da besta e do falso profeta. Vi o céu aberto e eis que um cavalo branco com seu cavaleiro, que se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Ora, os seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas e tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiu os exércitos que há no céu montados em cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Saía da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo a regerá com cetro de ferro. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito. Sabe qual é? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Estamos falando de Jesus. Não há nome mais precioso que o nome de Jesus. Não há nome mais poderoso que o nome de Jesus. Nome dado sobre todos os nomes, como diz Isaías, não é? Então, vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves do céu: vinde, reunimos para a grande ceia de Deus, para que comais as carnes de rei, carnes de comandantes, escravos pequenos, grandes, e vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos congregados para pelejarem contra o que estava montado no cavalo contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, e com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde em enxofre. Lembra que Apocalipse 13, de 1 a 18, fala sobre isso aqui. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Capítulo 20, a prisão de Satanás por 1000 anos e a primeira ressurreição. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, que é a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo e fechou e pôs o selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até que completasse os 1000 anos. E depois disso, era necessário que ele fosse solto por mais um tempo. Pouco tempo. Vi também o trono, nesse sentaram-se aquele que foi dado a autoridade de julgar. Vi ainda almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Olha o que ele está falando dos mártires. E por causa do testemunho da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, os sobreviventes da grande tribulação. O restante dos mortos não reviveram.
até que se completasse os 1000 anos. E esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos, né? Então aqui está muito claro, né? Todos aqueles, né, os remidos pelo sangue do Cordeiro estarão com ele nesse reinado de 1000 anos. E Satanás vai ser solto, mas ele vai ser solto para ser derrotado. Veja só, quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá e seduzirá nações nos 4 cantos da terra. E olha quem ele cita: Gog e Magog, a fim de reuni-las numa peleja, e o número desses é como a areia do mar, né? Então é muito triste ver isso aqui, que mesmo diante de tantas coisas, muitos ainda serão enganados pela serpente, enganados pelo diabo, né? Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, cuja presença fugiram a terra, o céu, e não se achou lugar para ele. Vi também mortos, os grandes, os pequenos, postos diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro. E o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras. Então, o grande tribunal de Cristo, né? Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme aquilo que estava escrito nos livros. Deu o mar os seus mortos, né? A terra, ou seja, ninguém escapou daqui. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. E esta é a segunda morte, o lago do fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então hoje, a partir de hoje, você vai orar: Senhor, meu nome esteja escrito no livro da vida. Senhor, eu quero estar contigo, porque somente aqueles que têm o nome escrito no livro da vida não sofrerá a segunda morte, a morte eterna. E aí, capítulo 21, o novo céu e a nova terra. Aqui é coisa boa de ler, olha só. Vi novo céu, nova terra. O primeiro céu e a primeira terra já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como a noiva, adornada para o esposo. Então, estamos falando aqui não de Jerusalém física aqui, estamos falando da Jerusalém espiritual. Então, ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: este tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e lhe enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu. A quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. E ao vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Olha, que promessa extraordinária. Quanto, porém, aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Pois bem, a Nova Jerusalém. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias
do último dos 7 flagelos. E falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu, a parte de Deus, o qual tem a glória de Deus, e o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, com pedra de jaspe e cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, junto às portas 12 anjos, e sobre elas os nomes escritos das tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam ao leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. Quando você vê essa descrição, você lembra do quê? Ezequiel 48, 30 a 34. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estava sobre estes o 12 nome agora dos apóstolos de Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha a medida da vara de ouro para medir a cidade, das suas portas às suas muralhas. O que você lembra? Ezequiel 40, quando mede lá, né, o tabernáculo. A cidade é quadrangular de comprimento, de largura, mediu a cidade com a vara de 12.000 estádios, e o comprimento e a largura são iguais. E aí ele traz a descrição aqui, né, do tabernáculo. E capítulo 22, ele me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E ele continua. No meio da praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Isaías profetizou a respeito disso em Isaías 47, 12, né? E nós também, a primeira vez que falamos da árvore da vida, estamos falando de Gênesis capítulo 2, versículo 9. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela está o trono de Deus e do Cordeiro. Os servos o servirão, contemplarão a face, a sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisarão eles de luz de candeia, nem a luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. E disse ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor Deus dos espíritos dos profetas enviou o anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deve acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda a palavra da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. Quando as escrevi, vi, prostrei-me ante aos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: não me faça isso, eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra desse livro. Adore, João, a Deus. Disse ainda: não seles a palavra da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a se santificar. Eis que venho sem demora e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, o galardão é segundo as suas obras, e a condenação também, no dia do juízo, será segundo as tuas obras. Então, nada passará desapercebido, quer por bem ou quer por mal. Pois bem, e ele continua aqui: eu sou o alfa, o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Olha que coisa linda! Isso no finalzinho de Apocalipse. Como eu já mencionei, a Bíblia é extraordinária. Gênesis nos fala do princípio.
e Apocalipse do final. Em Apocalipse é selada todas as profecias. E aí ele fala: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito da árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Fora ficarão os cães, feiticeiros, impuros, assassino, idólatra e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então, ele já deixa muito bem definido aqui. Aqueles que entrarão na cidade, né, e se beneficiarão da árvore da vida, e também aqueles que ficarão de fora. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas à igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E aquele que ouve diz: vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. E a conclusão do livro, ele diz assim: eu, a todo aquele que ouve a palavra da profecia deste livro, testifico. Se alguém fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará flagelos, escritos aqui nesse livro. E se alguém tirar alguma coisa das palavras dessa profecia, Deus tirará da sua parte da árvore da vida, na cidade santa e das coisas que se hajam escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. E por fim, a bênção final: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Parabéns! Você concluiu a leitura bíblica. E eu quero orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração. E que alegria temos por termos a Tua palavra, por ela ser lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Pelo privilégio que temos de todos os dias meditarmos na Tua palavra. Oh Deus, eu quero te agradecer pelo ano de 2024, porque em tudo somos mais do que vitoriosos por Cristo Jesus. Obrigada porque o Senhor nos sustentou em detrimento das adversidades que vieram neste ano. Queremos te agradecer por 2024 e queremos também, Senhor, te pedir sobre 2025. Que o Senhor esteja conosco. É tudo o que precisamos. É da tua presença, é do teu consolo, do teu conforto, da tua direção, da tua bênção sobre nós em 2025. E com isso, Senhor, teremos a segurança que precisamos, independente daquilo que vier a acontecer. Colocamos diante de Ti tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Feliz 2025! Amanhã, dia 1º, separe um tempo para iniciar esta jornada comigo. Deus te abençoe!